É o seguinte, em homenagem a quem tem um objetivo na vida. Olá, turma. Sou o professor Emiliano Camilo, professor de História de vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa escola. Sei que vocês vêm de escolas do município ou do estado, com outra realidade, e agora estão entrando aí no ensino médio, tá certo? E vamos começar a nossa aula de hoje, a nossa aula de História, tendo uma introdução ao que é a disciplina de História e qual a importância da História para a nossa vida. Porque tudo aquilo que somos capazes de vivenciar, ou de nos omitirmos, ou temos uma ação para contribuir com algo, é história, tá certo? Então tudo na vida de um indivíduo está composto de uma ciência chamada história. E é a partir dela que a gente vai ter a oportunidade de nos conhecermos melhor, como também conhecer a importância das relações humanas no contexto social, político, econômico, religioso, tá certo? E estudando o passado desses povos ou destas sociedades para entendermos a nossa sociedade atual e também sermos capazes de podermos intervir de forma científica, racional, naquilo que não venha no futuro contribuir para o bem da humanidade. Então isso se chama história. Então, entendendo um pouco história, é preciso que a gente vá à sua essência, conhecer o conceito de história. Provavelmente aquela pergunta bem clássica, né? O que é história? Então a gente poderia usar o conceito de vários livros didáticos que vocês usaram lá no 6º ano, no 8º ano, no 7º, no 9º, para entender essa ciência humana. Então, o que é história? O conceito de história é entender que ela é uma ciência que está em processo de mudanças com o homem. Tá certo? Porque ela está em processo de mudança com o homem, porque ela acompanha o homem. Então ela estuda as mudanças, né? As formas, como a sociedade se comporta, procura perceber o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos e como vivem hoje, né? A sua relação com o tempo, porque é através dos estudos de alguns povos, a gente vai perceber que eles tiveram a necessidade de criar o tempo para aproveitar os períodos de enchente dos rios, a fertilidade do solo, para o desenvolvimento da agricultura, tá certo? Ela estuda também o passado como também o presente, né? Então por isso que a gente pode dizer que a história é o estudo dos seres humanos no tempo e no espaço. Mas há um outro conceito que eu gosto muito, que é esse conceito de vermelho aqui embaixo. Quando se pergunta para você o que é história, ou se pergunta para mim o que é história. Dentro desse conceito que a gente fez primeiro, né, que a gente encontra em vários livros didáticos, a gente também pode dizer que a história ela é uma ciência que estuda as transformações feitas pelo homem, desde que esse homem surgiu na Terra, estudando o passado e o presente deste homem. Então aí fomos capazes de entender um conceito presente nos livros didáticos e pegamos esse conceito maior, que está aqui em negrito, para esse conceito vermelho que sintetiza essa parte toda da pergunta do que é história. Então, espero que esse conceito passa a boa ideia do que é história para a gente. Então, perguntando para você o que é história, ou você explicar para uma pessoa o que é história, você vai dizer que ela é uma ciência que estuda as transformações feitas pelo homem desde que ele surgiu na Terra, o passado e o presente.
E é importante percebermos que a história, ela é uma ciência natural, tá certo? Mas a história, como ciência, para poder estudar a origem do homem, para poder estudar as grandes civilizações, ela vai em busca de uma coisa chamada fontes, né? E o que são as fontes? As fontes são vestígios que esses povos deixaram, tá certo? E o indivíduo que faz história é chamado de historiador. Então ele vai estudar esses vestígios, tá certo? Que foram produzidos pelo homem, deixados pelo homem, para poder entender aquele momento, aquela época, tá certo? Mas a história sozinha, ela não é capaz de ter tantas informações, de poder juntar tantas fontes. Ela necessita de outras ciências. E quais são as ciências que possam contribuir para com a história, que auxilia a história? A arqueologia, tá certo? A geografia. Essas ciências contribuem, auxilia a ciência história, trazendo novas fontes, tá certo? Novas leituras desses vestígios deixados pelo homem. Então, o trabalho do historiador é semelhante a daquele indivíduo que é um detetive. O historiador ele está investigando a história, né? Então, ao investigar, ele vai examinando esses vestígios que foram produzidos pelo homem na sua passagem aqui pela Terra, que são chamados pelos historiadores de fontes históricas, tá certo? Então esses vestígios deixados pelos povos antigos, pela antiguidade, são chamados de fontes históricas. Então as fontes históricas podem ser a escrita, tá certo? Como, por exemplo, os povos da Mesopotâmia que deixaram, a exemplo dos sumérios, as suas inscrições, os egípcios deixaram suas inscrições. Então se estuda isso através também da escrita. A forma visual, através das pinturas. Nós temos aqui ao lado das informações uma pintura que se chama pintura rupestre. É uma forma também da gente entender. A pintura rupestre era encontrada no interior das cavernas, tá certo? Que contavam cenas do cotidiano do homem primitivo, do homem da pré-história. Cenas da caça, né, da pesca. Então, isso aí é chamado de pintura rupestre. Então, são formas visuais. A forma também orais, como esses homens se comunicavam. E a forma também da cultura material deixada por eles. A forma de se vestir, os vasos, a forma de se pintar, de pintarem as estátuas, tá certo? Então tudo isso passa a ser um fragmento importante de vestígios que se tornam-se nas chamadas fontes históricas, tá certo? E a gente faz a seguinte pergunta: quem faz a história? Então é importante percebermos que quem faz a história somos nós, né? Nós somos grandes personagens, a gente faz a nossa própria história. O que você vai ser no futuro são as tuas escolhas de hoje, tá certo? Aquilo que você é hoje foram os teus erros, os teus acertos lá do passado. Então a história não é feita apenas pelos grandes personagens, né? Os grandes heróis, mas é feita por nós, né? Isto porque eu, você, né? Não somos assim personagens extremamente perfeitos, como também os heróis não eram perfeitos. Mas é feita também por nós, né? Pelos grupos existentes que lutam, né, por melhores condições de vida, para serem reconhecidas. Exemplo aqui dos indígenas, né, que têm lutado por algo que é deles, que é a terra, pelo reconhecimento dos negros, né, que foram escravizados, pelos idosos, os soldados, os artesãos, os pobres, os ricos, as mulheres, enfim, as instituições sociais, como igrejas, câmaras dos deputados, exército. Então todos nós, né, somos sujeitos da história. Todos nós construímos a história. Todos nós lutamos pelo direito, pelo espaço na sociedade. E isso vai construindo a história
de cada instituição, de cada grupo, tá certo? De cada pessoa, de cada indivíduo na sociedade. Então quem faz a história somos todos nós, tá? E os historiadores resolveram dividir a história em 5 períodos, tá certo? Em 5 períodos. O que nós chamamos de pré-história, que está caracterizado, que a gente vai ter a oportunidade de ver, tá certo? Na nossa próxima aula. A pré-história está caracterizada pelo período paleolítico, neolítico, mesolítico e idade dos metais. A gente viu isso lá no 6º ano, tá certo? Temos a chamada Idade Antiga ou Antiguidade, que são os povos, né, que formaram o grande contingente da civilização da humanidade, a exemplo dos egípcios, dos fenícios, dos hebreus, dos assírios, dos povos que compõem a região da Mesopotâmia, como os persas, os babilônicos, tá certo? São esses povos da antiguidade. E dentro também dos povos da antiguidade estão também aquilo que nós chamamos de período clássico. E quando nos referimos a período clássico, deve logo vir na tua cabeça Grécia e Roma, que formam o que nós chamamos de período clássico. E nós temos a chamada Idade Média, que é um outro período da história que vai ocorrer na Europa. E depois da Idade Média temos a Idade Moderna, que a gente vai ter o surgimento e o fortalecimento do comércio, das grandes navegações, das instituições, tá certo? E a Idade Contemporânea, que é o momento que nós estamos vivenciando hoje. Então veja como a história está bem dividida para a gente poder entender. Então ela está dividida em 5 grandes períodos: pré-história, Idade Antiga ou Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea que nós estamos vivenciando hoje. Então do primeiro à 3ª série, tá certo? Da 1ª série à 3ª série, a gente vai ter a oportunidade de estudarmos tudo isso aqui, tá certo? Na etapa, tudo bem direitinho, conforme está lá na programação dos conteúdos do livro didático da gente, tá? E dentro também da história, nós temos 2 aspectos importantes, que é o que nós chamamos de tempo e cultura. O homem sentiu a necessidade de poder dividir o tempo, de criar o tempo, por uma necessidade única, a sua sobrevivência. Através do tempo, ele era capaz de poder controlar as enchentes, o período de fertilidade das terras, tá? E o tempo de plantar e de colher. E aí, através do tempo, surge a necessidade de um desenvolvimento cultural extremamente forte, que a cultura é a identidade de uma nação, a identidade de um povo, tá certo? Então cada povo tem a sua cultura, o seu jeito próprio de viver, de se organizar. Não existe cultura superior e inferior. Eu faço essa correção para vocês. A gente jamais pode achar e pensar que a cultura dos Estados Unidos ou da Europa é superior a gente. Não existe cultura superior ou inferior. Toda cultura é igual. Quando a gente sai daqui para lá, a gente aprende com eles. Quando eles vêm de lá para cá, eles aprendem com a gente. Tá certo? Então, a cultura é a identidade de um povo. É aquilo que nós somos. É aquilo que nós vamos externar para os outros. Tá? E cada cultura organiza-se da forma da qual a necessidade de cada grupo em espaço necessita para viver, ou em que vive. Tá certo? Os povos africanos têm a sua forma de viver, identificar a sua cultura, no seu espaço, a sua forma de viver. Os povos asiáticos, do mesmo jeito. Nós, brasileiros, temos a nossa própria cultura. Temos o nosso carnaval, temos o nosso São João, temos o forró, né? Temos o samba, o axé. Isso é a identidade de um povo. Na relação da comida, a feijoada, não é? Temos o nosso aspecto, a nossa cultura. E ela foi se organizando
através da miscigenação também de outros povos, como os europeus, os indígenas, os africanos, que deram essa identidade para nós brasileiros, tá? Outro ponto importante é que cada cultura ela é vivenciada, ela é marcada pela passagem do tempo. Ela tem uma forma de ritos, tá certo? E ritmos. Então nós temos quem viveu na década de 70 foi um jeito de vestir, um jeito de pensar. Quem viveu na década de 80 também uma forma de vestir, de pensar. Quem está hoje, né, no século 21, 2021, é uma nova forma de pensar. Por exemplo, quem está na década de 70 tinha o rádio, a televisão. Hoje nós temos o celular, nós temos a internet, tá certo? O modo de vestir é outro. Outros povos no Oriente, na Ásia, na Europa se vestem também de forma diferente. Na África também se veste de forma diferente. Temos o nosso próprio jeito também de se vestir. Então isso vai compondo as diferenças, tá certo? Os ritmos. Então são os chamados diferentes tempos históricos, tá? E nesses diferentes culturas vamos ter também os calendários que são diferentes. Então vamos ter o calendário maia, o calendário asteca, o calendário cristão, o calendário muçulmano, o calendário chinês, tá certo? Todos esses calendários servem para marcar o tempo. Nós que somos ocidentais cristãos temos dois calendários. O chamado calendário gregoriano e o calendário juliano. Tá certo? E muita gente não sabe disso. E servem no aspecto tanto social, tá certo? Como civil, como também no aspecto religioso. Então, serve para marcar o tempo. Essa necessidade que tiveram os povos da antiguidade, como eu falei para vocês, da sobrevivência deles, no que diz respeito ao aspecto da agricultura. Então, a própria criação de relógios e outras formas de contar o tempo são frutos da criação humana, na qual chamamos tempo cronológico. Cronológico é marcar o tempo, estabelecer uma relação entre começo, meio e fim. Tá certo? Então o homem sente essa necessidade. A natureza criou a dimensão dia e noite. Nesse intervalo de dia e noite, para preencher essa lacuna, o homem cria o relógio, os minutos, os segundos, os milésimos, os calendários, tá certo? E esta capacidade que o homem tem, nós chamamos também de evolução, tá certo? Que está dentro do aspecto de tempo e também de cultura, tá certo? E a história também, ela se preocupa com a origem da vida. E sempre a gente faz essa pergunta, de onde o homem veio? Para onde a gente vai? E são perguntas que até hoje a ciência tenta explicar. De onde a gente veio? Existem várias teorias. Para onde a gente vai? Existem várias formas de crenças e de teorias também, tá certo? E a história, ela passa a estudar isso para também dar para a gente uma visão científica. E existe, dentro do estudo da história, duas teorias que a história considera. A chamada evolucionista e a chamada criacionista, que é o aspecto religioso. No aspecto criacionista, no criacionismo, tá certo? Você vai ter a chamada teoria que explica a origem do homem por meio da criação de um Deus superior. Tá certo? É a visão religiosa, que vai dizer que foi Deus que criou o homem, a mulher, o universo, a terra, os animais. E temos a teoria evolucionista de Charles Darwin, que vai dizer, que é uma visão extremamente científica, tá certo? Que vai dizer, segundo Charles Darwin, que tudo vai se dar através da evolução das espécies dos seres, tá certo? Esses seres que vão evoluindo com o passar dos tempos. E o homem, ele veio dessa espécie de evolução.
é errado dizer que o homem veio do macaco. O homem não veio do macaco. Os primatas são nossos primos distantes. A gente vem de uma outra espécie inferior, que evoluímos, tá certo? E você pode perguntar ao professor, quais são as duas, aliás, dessas duas, quais são que eu posso acreditar? Eu quero dizer para vocês que as duas a gente tem que acreditar. Tanto na visão religiosa, tá certo? Que foi a dimensão de um Deus, de um ser superior, como também na dimensão científica. As duas estão corretas. Tudo depende do ponto de vista do outro. E isso é importante a gente respeitar, tá certo? Então, a dimensão criacionista, do criacionismo, né, que foi Deus que criou tudo que existe, e a visão científica, que é o evolucionismo, de Charles Darwin. A história também estuda isso e faz a mesma pergunta: de onde o homem surgiu? Tá certo? Quando morremos, para onde vamos? A história tenta estudar isso, tá? E temos o conceito científico da origem do universo, que diz que tudo surgiu através de uma grande explosão, chamada do Big Bang. E através dessa explosão, de um ato, deu origem às galáxias, tá certo? Ao universo, aos planetas, e tudo foi acontecendo. A gente vai ter a oportunidade de ver isso bem direitinho, tá certo? E essa é a visão científica. Já na visão religiosa, criacionista, vai dizer que tudo que existe foi através de Deus. Deus criou o universo, depois criou a terra, criou as plantas, os vegetais, os animais, dividiu o oceano da terra, viu que tudo isso estava bonito, perfeito, mas faltava algo. Criou o homem. O primeiro homem chamado de Adão e a primeira mulher chamada de Eva. Tá certo? E no sétimo dia descansou. Isso é a visão religiosa, a gente tem também que respeitar. E ao longo dos tempos, esta perspectiva, essa narrativa de explicar a origem de tudo foi contado por vários povos. Tá certo? E são crenças. E essas crenças é preciso que possamos também respeitar, como também a posição científica. Tá certo? E fica pra gente essa aula. Espero que tenha sido interessante para vocês essa introdução dessa nossa aula de história. E no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, a gente vai aprofundar esses conceitos para a gente chegar a estudar o período da pré-história, tá certo? Um abraço a todos e a gente se encontra na nossa próxima aula.